Hebreus capítulo 12, versículo 14, glória a Jesus. Hebreus 12, 14, todos acharam o texto? Amém. Eu prometo que você fiel ao texto, ler, explicar e aplicar, que são os 3 princípios básicos de uma pregação, e eu creio que pela exposição bíblica, Deus se manifestará. Avivamento sem Bíblia não é avivamento. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. Então, seu assento, gentileza, louvando, adorando o nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto familiar, conhecido de todos nós. Um texto tão conhecido da igreja. Mas quando eu me deparo com as páginas seletivas da Bíblia, olhando para Hebreus, eu vou me lembrar do teólogo Wisber. O Wisber vai dizer que Hebreus é uma mina de ouro. O Wycliffe vai dizer que Hebreus é onde moram os mistérios. Charles Swinton vai dizer que Hebreus é uma das fontes mais ricas. Mas o que me chama a atenção é que quando eu leio Hebreus, é um livro que vai citar o Antigo Testamento mais vezes. Porque quando você se depara com as entrelinhas de Hebreus, você vai ver que o Antigo Testamento anuncia o Cristo da profecia. Quando você lê as páginas seletivas da Bíblia, você vai ver que o Novo Testamento vai anunciar o Cristo da história. Tanto é que Hebreus, o termo superior aparece 13 vezes. O termo perfeito aparece 14 vezes. E essa perfeição, ela não podia ser alcançada pelo sacerdócio levítico, nem pela lei, muito menos pelo sacrifício de animais. Porque o escritor aos Hebreus, ele vai começar a mostrar para nós que esse sacrifício é um sacrifício perfeito. Mas o que me chama a atenção é que quando eu leio Hebreus, eu vou entender que esse sacrifício perfeito, ele tinha sido anunciado desde Gênesis. Gênesis capítulo 2. É um Deus que vai criar todas as coisas. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 4 das 7 dispensações está lá. Inocência, consciência, governo humano e patriarcal. Do 1 ao 12 as origens de tudo. Do 12 ao 50 simplesmente a era patriarcal. E quando você se depara com Gênesis, você vai ver que Deus vai criar o homem. E a palavra é essa: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É Gênesis que vai apontar para o Calvário. Porque no capítulo 3, versículo 15, a Bíblia vai dizer para nós: porém inimizade entre ti e a mulher. É Gênesis que vai mostrar para nós que essa profecia, ele vai dizer para nós: ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Quando nós analisamos as entrelinhas, e vale ressaltar, como diz a introdutória, que Deus agora, ele está levantando homens para um propósito. E quando Deus levanta homens, são esses mesmos homens que começam a falar desse plano da salvação. Davi é esse homem. Davi, aquele mesmo que lutou. Davi, aquele mesmo que Deus não faz questão nenhuma de esconder. Davi era o poeta, era o músico, aquele que tangia uma harpa como ninguém. Davi, aquele que esteve nos bastidores, aquele que derrubou o leão, derrubou o urso. É esse mesmo Davi que Deus não faz questão nenhuma de esconder também. Que é o Davi que colocou seu amigo na frente da batalha. É o Davi que também errou. Davi, aquele que é o adúltero. Davi, que arquitetou. Eu amo Deus na sua totalidade, porque Deus agora vai usar Davi para falar desse mesmo plano. É o Davi que vai falar da prévia
da zombaria. É Davi que vai falar do escárnio, mas é Davi que vai escrever, e ele vai mostrar para nós através de salmos que ele escreveu. Quando nós falamos de salmos, nós vamos entender que salmos foram escritos por alguns por Davi, outros Amós, Elcana, Asaf e outros mais, mas Davi também faz parte desse currículo. Então Davi começa a escrever, e Davi vai falar desse plano da salvação. Salmos de número 22, ele vai falar do salto da cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Salmos 23, é Davi que vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Salmo 24, que é o salmo da coroa. Levantai, ó portas eternas, porque entrará agora o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, o poderoso. É Davi que está falando do plano da salvação. Mas também é Daniel, aquele mesmo que orava 3 vezes ao dia com a janela aberta de frente para Jerusalém. É Davi, é Daniel, melhor dizendo, que ele simplesmente não quis se contaminar com o manjar do rei. É o mesmo Daniel, que também vai falar do plano da salvação, e ele vai dizer que esse Messias seria cortado. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou ver que Isaías também vai falar do plano da salvação. Isaías vem no tempo em que Judá estava fazendo coisas que não agradaram a Deus, no tempo em que Judá virou as costas para Deus. Eu me lembro de Isaías capítulo 1, versículo 16 a seguir, que agora é Deus que vai tomar a palavra e vai dizer: quando levantar as vossas mãos eu não vejo, quando multiplicar as vossas orações eu não ouço. Eu me lembro que agora Isaías vem, mas ele vem profetizando, e ele vem dizendo do plano da salvação, capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Isaías que continua dizendo que ele simplesmente é ele que vai trazer o plano da salvação, porque no capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer: porque brotará o rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes no renovo frutificará, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de inteligência, o Espírito de sabedoria e conhecimento do Senhor. É o mesmo Isaías que está falando do plano da salvação, e ele está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, que foi subido como renovo, ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, ele não tinha nenhuma beleza para que nós o desejássemos. É Zacarias que vem, e ele vai dizer que todos olhariam para esse Messias transpassado. É esse tempo que agora o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo e está falando desse sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito agora nasce. O sacrifício perfeito vem no tempo de Herodes, o truculento, Herodes, aquele que matou a sua esposa, Herodes, que matou seus filhos, tudo por causa do trono. Mas agora está nascendo alguém que é o dono da cadeira, é o dono do trono. É ele que vem, o Messias prometido. É ele que aparece no cenário, a página em branco, o período interbíblico. Agora aparece Mateus apresentando esse Jesus, e Mateus vai apresentar ele como o Messias, como Cristo. Vem Lucas agora apresentando ele como o homem perfeito, vem Marcos apresentando ele como servo que veio para servir, vem João apresentando ele como aquele que veio mostrar a sua deidade. O que me chama a atenção é que agora ele aparece, e quando ele aparece, ele começa operando milagres. João vai relatar e vai dizer que esse Messias aparece em um casamento, e esse casamento todos foram convidados, e graças a Deus que Jesus foi, porque festa sem Jesus não é festa. Então Jesus foi convidado, e lá ele vai mostrar o seu poder trivial para todos ver. Poder trivial significa o conhecimento de todos. Jesus nunca vai fazer nada em oculto, tudo que ele faz é para todo mundo ver. O que me chama a atenção é que esse sacrifício perfeito aparece agora, e é ele que agora começa a operar sinais, maravilhas, prodígios. É ele que aparece dentro desse cenário. O escritor aos Hebreus começa a falar desse sacrifício perfeito, que um dia foi ao Getsemane, a prensa de óleo, a prensa de azeite,
perfeito agora, João vai relatar no capítulo 19, versículo 17, e tomando ele a cruz às suas costas, vai a ele a vida dolorosa, o caminho do sofrimento. É ele que está mostrando o sacrifício perfeito, e o sacrifício perfeito está com uma cruz. O sacrifício perfeito está carregando uma cruz, e ele carregando essa cruz já tinha passado pelo Sinédrio. O Sinédrio é a maior instância da época. O Sinédrio é onde julgava todas as leis, mas só que o Sinédrio afligiu suas próprias leis. Julgaram Jesus na calada da noite, bateram em Jesus na calada da noite, afligiram, bateram, cuspiram no nosso Jesus. Mas é esse Jesus que amanhece o dia, está na via dolorosa, carregando uma cruz. Naquele momento não podia abraçar, naquele momento não podia enxugar as lágrimas de ninguém, mas o sacrifício perfeito vai rumo ao propósito, carregando uma cruz pesada. John Stott vai dizer que essa cruz aproximadamente pesava 57 quilos. John Stott vai mais longe e vai dizer que essa coroa era de 6 centímetros. John Stott vai dizer que os pregos eram 13 centímetros nos seus pés, 13 centímetros nas suas mãos. É ele que está indo a via dolorosa. Pegaram um chicote chamado azorrado e bateram nele agora. Simplesmente agora o nosso Jesus é afligido, o nosso Jesus agora é espancado. John Stott vai dizer que aproximadamente foi 460 feridas no seu corpo. É John Stott que vai relatar sobre a história e vai dizer que o sacrifício perfeito não desiste, o sacrifício perfeito continua. Ele está indo a via dolorosa, carregando uma cruz pesada, e lá o sacrifício perfeito está diante da cruz. Eu amo Lucas, o mais detalhista de todos os sinóticos, porque Lucas vai dizer que agora é esse Jesus que vai arrumar força da onde não tem, e vai dizer: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. É João que vai corroborar no capítulo 19 e vai dizer que esse mesmo Jesus é ele que agora arruma força, e ainda vai dizer: mãe, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, que é João. Ele está diante da cruz, e lá na cruz ele ainda está arrumando força da onde não tem. Mas agora o sacrifício perfeito vai dar o brado, e o brado é: está tudo consumado. O escritor aos Hebreus foi muito rico em dizer que o sacrifício perfeito agora, ele não pode ser substituído nem por animais, muito menos por bode, por carneiro. Não, ele é o sacrifício perfeito. Quando ele diz que ele está, ele está dizendo completamente pago. A dívida já foi paga. Quando eu olho para Tetelestai, eu me lembro do processo do mercador e o comprador. Era mais ou menos assim: Fábio é devedor, coloca o nome dele na parede. João é devedor, coloca o nome dele na parede. Deixa exposto para todo mundo ver, porque nós éramos escravos do inimigo. O inimigo colocava o jugo sobre nós. Nós dizíamos: eu não vou para lá, eu não vou para a balada, e por aí vai. Mas ele vinha com o jugo sobre nós. Mas aí Paulo vai tomar a palavra, Colossenses 2:14, vai dizer: ele rasgou a célula que era contra a morte das suas ordenanças, pegou e gravou na cruz. Quando ele grava na cruz, ele está dizendo: o Fábio não deve mais nada, o João não deve mais nada, a igreja não deve mais nada. Já foi paga na cruz do Calvário. Eita, eu estou pegando para uma igreja viva, eu estou pegando para uma igreja que foi comprada na cruz do Calvário. Mas o escritor, ele vai dizer que esse sacrifício perfeito, que agora simplesmente dentro das entrelinhas, o escritor está escrevendo uma carta, e essa carta é de exortação. Exortação original significa encorajar, porque o propósito aqui é fortalecer os cristãos, para que simplesmente estavam sob perseguição, esmorecimento espiritual, sofrendo ameaças. Quando nós olhamos para o contexto, eles esperavam que Cristo voltasse logo, mas
pela sua demora, fez com que eles questionassem. Mas o que me chama a atenção é que agora eles ficaram para trás do progresso espiritual, estavam dando ouvidos para novas doutrinas, estavam enfraquecendo na fé, o povo se dispersou, Jerusalém é saqueada, a cidade e o templo destruído, o fervor do começo foi embora, a alegria que era tamanha, e eles se alegravam nas lutas, se alegravam nas provas, se alegravam nas perseguições, mas agora tudo aquilo que estava acontecendo fez com aquele primeiro fervor foi embora, fez com aquela alegria foi embora. E naquele tempo os cultos não eram como hoje, os cultos eram simplesmente os crentes dentro das casas, quem sabe um violão, quem sabe era simplesmente um único instrumento, mas é aquele tempo que a fé daquele tempo agora esfriou. Eu me lembro de culto nos lares, eu me lembro de que culto nos lares era onde a alegria era tamanha, era um violão só, com corda quebrada, mas quando cantava chuva de graça, tomava a casa, tomava um cômodo só, a alegria era tamanha, todo mundo se alegrava na presença de Deus. É naquele tempo que agora o fervor foi embora, a alegria foi embora, o primeiro amor foi embora. Então o escritor está escrevendo uma carta para encorajar, para mostrar para eles que a fé não retrocede. Ele começa a escrever Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O teólogo Wieser vai dizer que essa fé não retrocede, essa fé avança. O escritor aos Hebreus vai escrever: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Eu estou pregando com autoridade hoje aqui, para alguém que está aqui, e quem sabe esse fervor foi embora, a alegria foi embora, mas essa fé não pode retroceder. Eu estou pregando com autoridade, amparado por essa palavra, para dizer para alguém que Deus hoje está simplesmente aumentando o nível da tua fé. Você chegou debaixo de luta, debaixo de prova, tribulações, perseguições, Satanás bateu a cabeça na direita, na esquerda, quis que eu e você parasse, mas para a glória de Deus e vergonha dele, nós estamos aqui no domingo de mão levantada, de glória ao nome de Jesus. Essa fé não volta para trás, essa fé avança, e eu estou pregando para quem vai avançar, eu estou pregando para quem vai sacudir a poeira, vai dar volta por cima, vai voltar a acreditar de novo, vai voltar a crer de novo. Eu vim pregar com autoridade para alguém, oh glória ao nome de Jesus, e vou profetizar com Bíblia: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Eu estou sentindo de Deus uma bacalhada chambaralha de profetizar, é daqui para frente, para trás, eu não volto ali para pegar impulso. Deus está aumentando a tua fé agora. Eu estou pregando para uma igreja que ama a palavra, para uma igreja viva, pujante. Se prepare, Deus hoje está mexendo na nossa estrutura, aumentando a nossa fé. Eu sei, há uma glória de Deus sobre este ambiente, e Deus está dizendo: prega na minha igreja, que eu estou aumentando a fé de alguns aqui essa noite. A fé não volta para trás, a fé avança. Você vai avançar, tua casa vai avançar, tua família vai avançar. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. A gente está dizendo: essa fé não retrocede. Só que ele continua, e ele começa a escrever o capítulo 12, e ele vai dizer: seguir. Seguir é perseguir, seguir é buscar. Seguir é dar continuidade. Aí eu me lembro de Paulo, porque quando Paulo escreve para os nossos irmãos de Corinto, Paulo vai usar uma metáfora, porque lá tinha um grande ginásio, lá tinha muitas atividades esportivas. Então Paulo vai usar uma metáfora do atleta cristão, porque o atleta ele segue, só que o atleta ele tem qualidades, ele tem disciplina, ele tem preparo e ele tem cuidados. Então Paulo está mostrando para nós
que essa vida espiritual, ela precisa de disciplina, ela precisa de preparo. Você já viu um atleta sem disciplina? Você já viu um atleta sem se preparar? Você já viu um atleta sem cuidados consigo mesmo? Então Paulo está mostrando para nós, dentro dessa metáfora, que nós precisamos de disciplina, que nós precisamos de preparo e que nós precisamos de cuidados. Porque sem isso não dá para seguir, sem disciplina não dá para seguir, sem cuidados não se segue, sem preparo não se segue. É o mesmo Paulo que vai escrever, ele vai dizer que isso aqui é templo e morada do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar, Senhor. Eu tenho que ter disciplina com isso aqui. Eu tenho que ter cuidado com isso aqui. Mas ele está dizendo que é para a gente seguir. E seguir significa continuar correndo. E continuar correndo é simplesmente entender que no meio dessa caminhada e desse reino, você precisa ter disciplina, você precisa ter cuidado, você precisa ter um preparo. Então essa caminhada exige cuidados. Então Paulo, ele está mostrando para nós, dentro dessa metáfora, nós precisamos ter disciplina para dar continuidade. Aí o escritor aos Hebreus vai escrever: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa carreira implica dizer que nós precisamos entender que no meio dessa caminhada vai ter intempéries. No meio dessa caminhada vai vir ventos. No meio dessa caminhada vai vir decepções. No meio dessa caminhada vai vir ventos como atos que bate dos dois lados, o vento euroaquilão. Vai vir ventos tão fortes. E se a gente não tiver raiz, nós vamos se sucumbir. Mas eu estou pregando numa igreja viva que tem raízes. E quem tem raiz é como o cedro no Líbano. Porque o cedro do Líbano, ele cresce, a sua raiz 4 metros para baixo. Porque sem raiz não tem como suportar intempéries. Tem muita gente que dava glória a Deus com a gente, levantava a mão com a gente, marchava com a gente, estava na vigília, subia a monte, descia a monte, estava na consagração, estava no jejum, estava nos propósitos de oração. Mas por causa da constância, ele não conseguiu. Mas hoje, Deus me trouxe aqui com uma palavra profética. A gente precisa entender que nós precisamos continuar e simplesmente ter raízes, porque sem raízes não há estrutura, sem raízes não tem como continuar. E eu estou pregando para quem tem raízes aqui hoje. Você está aqui nesse domingo porque você tem raiz. Quanta coisa você suportou, quanta coisa você passou, quanto vento que veio, mas você está aqui para a glória de Deus. Quanta coisa que veio sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a tua chamada, sobre o teu ministério. Mas eu estou pregando para crente que tem raiz aqui hoje. E crente que tem raiz não desiste. E eu estou vendo a fiação do culto, está falando do céu, está falando de não desistir. E Deus está dizendo aqui essa noite, eu estou dando raiz, eu estou aprofundando raízes aqui essa noite. E através da raiz você vai continuar seguindo para a glória de Deus. E este escritor, ele começa a escrever, e ele está dizendo: olha, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele está dizendo: continue correndo, não pare, mesmo parecendo que não vai dar. Eu estou pregando para quem está correndo. Mas o segredo, eu disse esses dias, o segredo nunca foi correr demais. Porque tem muita gente que corre. Corre demais, mas fala lá na frente. O segredo nunca foi correr. Porque Paulo vai dar receita, 1 Coríntios 15:58. E ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Porque o segredo do reino nunca foi correr demais. O segredo do reino é ter constância. Eu não estou pregando para quem está correndo demais. Eu estou pregando para quem tem constância. Eu estou pregando para quem está no vento, nas intempéries, mas tem raiz e tem constância. E quem tem constância não desiste. Quem tem constância não para. Eu estou pregando para quem está aqui, mas tem constância. Está na luta, mas está na constância. Está na prova, mas está na constância. Está na luta, mas está na EBD. Está na luta, mas está no culto de ensino. Está na luta, mas está no culto de domingo. Está na luta, mas não desiste. Está aqui de boca aberta, levantando a mão, dando glória a Deus. E Deus está dizendo essa noite: não é hora
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vim pregar com autoridade para alguém que esta noite vai ser a melhor noite da sua vida. Será a noite que Deus vai te visitar. Será a noite que Deus está aumentando a tua fé, está te dando constância no meio da luta, está te dando raízes no meio da prova. Assim diz a boca de Deus nesse lugar. Há um novo tempo se estabelecendo para quem crê, para quem acredita. Deus está dizendo essa noite: eu estou dando constância no meio da caminhada, eu estou firmando as suas raízes no meio da caminhada, porque o escritor começa a mostrar para nós que no meio dessa caminhada nós temos que resistir. Porque essa caminhada implica dizer que nós temos que resistir, porque pratos vai vir de todos os lados, a mesa vai vir de todos os lados, mas o segredo é resistir. Chegarmos a Deus e Ele chegará a vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estou pregando para quem vai resistir. Eu estou pregando para quem vai aguentar. Eu estou pregando para quem vai suportar a tentação. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vim pregar com autoridade para alguém aqui essa noite. E assim diz a boca do Senhor neste lugar. Há um novo tempo se estabelecendo sobre a sua vida. Deus está dizendo: é noite de resistir, é noite de aguentar. Os dias são difíceis, as pedradas são demais, é luta de todos os lados, é vento de todos os lados, é pressões de todos os lados, é pressão no serviço, é pressão no trabalho, é pressão em todas as áreas da nossa vida. Mas em nome de Jesus, eu estou pregando para uma igreja que está aqui essa noite e ainda crê que vai resistir, que vai passar por outro lado, vai cantar o hino da vitória, vai dar a volta por cima. Eu estou pregando para alguém que está aqui essa noite e vem para receber de Deus. Tu não chegou aqui dizendo: Deus, fala comigo. E Deus está falando no íntimo do teu interior. Sou eu mesmo que às vezes permito algo acontecer. Sou eu mesmo que às vezes deixo alguma coisa acontecer sobre a sua vida. Eu estou pregando uma autoridade para alguém aqui. E Deus está me dizendo através dessa palavra que é noite de resistir, é noite de aguentar, é noite de suportar. Porque o reino é isso mesmo. O reino é prova, o reino é luta, o reino às vezes é tribulações, o reino às vezes é aguentar, é saber que mesmo diante das tribulações há um Deus que trabalha para aqueles que Ele espera. Eu não estou pregando para super-homens nem para super-mulheres, eu estou pregando para um povo que está aqui e sabe que é dependente de um grande Deus. Enquanto eu prego, meu Deus está me dizendo: eu vou renovar a minha casa, eu vou encharcar a minha casa com a minha glória. Eu estou pregando com autoridade para alguém que está aqui. E não tem aqui super-homens, muito menos super-mulheres. Tem pessoas de carne e osso que aguentou até agora, que já quis parar, que já quis desistir, que já quis abandonar. Mas Deus está dizendo essa noite: eu estou ativando as suas forças, eu estou ativando a tua fé, eu estou te levantando, eu estou sentindo graça aqui. E Deus está dizendo essa noite, para a honra e para a glória do nome dEle, que há chamadas específicas aqui. E Ele está dizendo: a minha chamada está de pé sobre a sua história, a minha chamada está de pé sobre a sua vida, a minha chamada está de pé. Tudo aquilo que eu falei desde o ventre da sua mãe vai acontecer. Eu não estou pregando para perfeitos, eu não estou pregando para fortes. O reino não é para fortes, o reino é para fraco que pega o microfone aqui e a perna começa a tremer mesmo. O reino não é para quem se acha, o reino não é para quem brilha. Aqui não brilha cantor, aqui não brilha pregador, aqui quem brilha é o leão da tribo de Judá. Autoridade para alguém. Oh, glória a Deus está me dizendo: há uma chamada sobre a sua vida, há uma chamada sobre a sua história. Eu estou pregando para você que já quis desistir, que já quis parar, que já quis abandonar a sua chamada, mas Deus me trouxe aqui para ativar a tua fé, para ativar a tua esperança. A chamada está de pé, eu amo a chamada na sua totalidade.
chamada, ninguém sepulta a chamada. Assim diz Deus nesse lugar. Há uma chamada que está se acendendo aqui de novo. Há uma chamada que arde no peito aqui de novo. Em nome de Jesus, enquanto eu prego, Deus está dizendo nesse lugar: eu estou levantando pessoas para algo específico aqui essa noite. Ele manda te dizer: fui eu mesmo que te tirei de lá, fui eu mesmo que te arranquei daquele lugar, fui eu mesmo que tem uma obra na sua vida, sou eu mesmo que vou fazer algo novo na sua história. Enquanto eu prego, alguém que está aqui essa noite e está ardendo o seu coração, porque o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que vai voltar a acender a chama na tua alma, vai voltar a acender a chama no teu coração. Pega porque é para você. Você não pediu para Deus falar, Deus está falando, e Ele está dizendo: eu vou te usar como nunca usei, eu vou te levantar como nunca levantei, eu vou te dar palavras que jamais dei para alguém. Assim diz a boca de Deus nesse lugar. Se prepare que há um tempo novo que Ele está escrevendo essa noite. Eu estou pregando para quem crê, para quem acredita. Há um novo tempo chegando aí. A nova história chegando aí. Mas Ele vai dizer: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque essa caminhada implica dizer que precisa de santidade. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa caminhada implica dizer que temos que abandonar o pecado. Essa caminhada implica dizer que nós precisamos andar no caminho reto. Porque esse tempo chamado hoje estão fazendo inversão de valores. O errado hoje é certo. Mas aqui não, Satanás, aqui é uma igreja viva. É uma igreja que é uma palavra. É uma igreja que ainda crê que a santidade é o melhor caminho para se encontrar com o Senhor. É uma igreja que ama a palavra. É uma igreja que não está atrelada ao pecado. O pecado destrói, o pecado mata, o pecado não te deixa avançar. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar, já encerrando, há um tempo se estabelecendo sobre a nossa vida. Ele está dizendo seguir, mas seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não estamos aqui, eu não vim lá na cidade de Salto até Sorocaba para simplesmente vir para um encontro. Eu vim aqui porque eu tenho certeza de uma esperança. Todos nós estamos batalhando para morar no céu, e o céu é a nossa esperança. O céu é algo que nós almejamos, e Paulo vai escrever: a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus, onde mora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que vai escrever e vai dizer que tudo isso que vai acontecer será um mistério, porque Ele escreve aos Coríntios e vai dizer: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir, no piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Eu ainda acredito no céu, eu ainda creio que este céu uma hora ou outra vai rasgar. Eu ainda acredito por um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Eu sei que você ainda tem essa esperança. É por isso que você está aqui, é por isso que você batalha, é por isso que você crê. Eu estou aqui, mas a minha vida não está pautada só na terra. Paulo disse: se esperarmos só nessa vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Oh glória, a nossa vida, a nossa alma ainda quer céu, a nossa vida quer palavra, a nossa vida ainda quer oração, a nossa vida ainda quer santidade, e santidade convém à casa do Senhor. Enquanto eu termino, Deus está dizendo: eu renovo a minha casa, eu encho a minha casa, eu abandono para a minha casa essa noite. O céu está te visitando agora, o céu está te enchendo agora.
tempo, que 6 horas da manhã no domingo, no matutino, você tinha que estar lá em oração. Eu sou daquele tempo que você tinha que vir para o matutino, ficar na EBD, depois da EBD, evangelizar o bairro. O culto começava às 19, tinha que chegar às 18 para orar. Mas era o tempo que Deus fazia. Aleluia. Era o tempo que Deus operava. Eu ainda creio que esse tempo vai voltar. A sede de Deus vai voltar em nome de Jesus. A vontade de ler Bíblia vai voltar em nome de Jesus. A vontade de subir monte vai voltar em nome de Jesus. Enquanto eu encerro, Deus está dizendo essa noite que está visitando vidas desse lugar. Eu não sei se você vai crer naquilo que está descendo aqui agora, mas em nome de Jesus, para você que acredita e crê na palavra profética, Deus está dizendo: eu estou renovando agora, eu estou enchendo agora, eu estou marcando vidas aqui agora. É através da sua vida que você vai ganhar a tua rua, vai ganhar a tua parentela, vai ganhar a tua família. É através de você que o tempo novo vai chegar. Enquanto eu prego, já encerrando, a glória de Deus se coloca de pé por gentileza, que está invadindo esta casa